Na cadeira, senão você não vai conseguir. Boa tarde. A gente tá com um problema no sinal aqui. Vocês estão me vendo? Ver. Olá. Olá. A gente está tentando ver se consegue sinal. Se vocês estiverem nos ouvindo, avisa, que a gente já caiu 4 vezes. Mas vamos lá, vamos em frente. Oi, Cíntia, tá me ouvindo? Dá um retorno aí pra gente, por gentileza. E eu vou me chegar todinha aqui mais pra frente, pra gente poder ver se consegue se fazer ouvir. Oi, amiga, oi, Chay, vocês estão me ouvindo? Estamos fazendo uma defumação aqui, defumando vocês de longe. Vou chegar minha cadeirinha para frente, porque o sinal lá para trás não estava pegando. E aí vocês vão avisando para a gente se vocês estão ouvindo direitinho. Vamos defumar, filhos de fé. Vamos cruzar nosso defeito. Eu vou pegar o caderninho. Vamos cruzar nosso E vou trazer para cá. Vamos cruzar a nossa vida. Olá, boa tarde. A gente está com um probleminha no sinal, mas a gente vai em frente. Estamos fazendo uma pequena defumação antes de começar a nossa aula. Dá uma aumentadinha no volume, por gentileza, da música. Que enquanto a gente defuma, a gente faz uma pacificaçãozinha. Vamos cruzar nosso terreno. Vamos cruzar nosso lugar. Vamos cruzar a nossa gira. Na terra de Pai Oxalá. Salve nosso terreno. Isso aqui. Salve Pai Oxalá. Foi Oxalá. Quem mandou eu pedir, quem mandou eu implorar. Foi Oxalá, quem mandou eu pedir, quem mandou implorar. Que as santas almas viessem me ajudar. Se a branca na encruza de joelho a gargalhar. Que as santas almas viessem me ajudar. Se a branca na encruza de joelho a gargalhar. Foi Oxalá, quem mandou eu pedir, quem mandou implorar. Foi Oxalá, Quem souber, canta de casa. quem mandou implorar. Que as santas almas viessem me ajudar. Se a branca na encruza de joelho a gargalhar. Que as santas almas viessem me ajudar. Se a branca na encruza de joelho a gargalhar. Salve, Pai Oxalá! Linda, a Benta está aqui assistindo a nossa aula. Sejam bem-vindos. Tá terminando? Nosso defumador tá quase terminando ali. Enquanto o pessoal acaba de entrar. Sacerdotisa, desperte. Mulher abençoada, cheia de graça e encanto. Desperte. Depois me empresta. Deusa do botar ventre e aqui, do coração. uma musiquinha. É hora de acordar e dançar com mais emoção. És bela em sua forma única, Senhora da criação. Sacerdotisa moderna, é tempo de perdoar, soltar as amarras, honrar os ancestrais e permitir a plenitude da abundância fluir. Lembre quem tu és.
desperte. Agora estão ouvindo, né? Tô lendo. Que bom! Agora defumamos, vamos fazer uma pacificação. Boa tarde a todos. Estamos aqui, hoje tá sol, tá um dia maravilhoso aqui. Então a gente se acomoda, quem tiver da sua casa, se acomoda no sofá, na cama, onde achar que estiver mais confortável. Feche os seus olhos, para a gente se conectar com esse momento especial que é, eu pelo menos que estou daqui, essa natureza que é divina, que é poder contemplar em vida Deus presente aqui em tudo e em todos e em nós. Então a gente fecha os nossos olhos, relaxa os nossos ombros, inspira profundamente pelo nariz e solta o ar. Inspira profundamente pelo nariz e solta o ar. Inspira profundamente e solta o ar. Quem for entrando aí na aula, pode ir colocando os nomes para oração, que aí meu ajudante aqui, o Câmara Jovem, vai anotando. E a gente vai depois ler, depois do nosso estudo. Então vamos continuar fechando os nossos olhos, relaxando, entregando a gente esse momento de estudo, porque assim como a gente anda no mundo alimentando o nosso corpo físico, alimentando a nossa mente, a gente também precisa arrumar o tempo e o espaço para alimentar o nosso espírito, alimentar aquele que é o único que é permanente, eternamente permanente, que é o nosso espírito, que está em nós e que vai nos acompanhar nesse corpo que eu estou hoje, no próximo corpo que virá, em todas as demais encarnações. Então que eu possa acumular nele o benefício, né, do conhecimento, o benefício da benevolência, o benefício do amor fraterno. E a gente vai trazendo para nós essa pacificação. A pacificação, muitas vezes, que a gente encontra aqui rodeada na natureza, é a pacificação que Jesus nos convida, o Espírito Crístico nos convida a contemplar diariamente aqui dentro, né? Oi, Gui, seja bem-vindo. Que bom que você conseguiu entrar hoje, estou feliz. Hoje é um tema que você gosta muito. Vou ficar feliz em partilhar contigo. Então a gente está fazendo uma pacificação, relaxando, trazendo para nós a consciência divina, contemplando esse espaço que é divino aqui e o divino que há em nós. Então a gente respira novamente, profundamente pelo nariz e solta o ar. Inspira profundamente e solta o ar. Inspira mais uma vez e solta o ar. E faz aquilo que a gente em Caritas chama da permanência em Deus, que é a permanência no nosso estado consciencial mais elevado e a permanência nos nossos chakras superiores, no nosso coronário, no nosso frontal, no nosso laríngeo, onde eu consigo expressar a divindade existente e habitante dentro de mim.
Se vocês quiserem deixar um copinho de água para fluidificar ao lado de vocês, né? Os mentores pedem que vocês deixem uma garrafinha, um copinho, para que ao final da aula bebam, ao longo do dia bebam, para que traga fluidos bons, medicamentosos para o corpo, para a mente e para o espírito de vocês. Está ouvindo? Então tá. Que bom que estão ouvindo. Vamos voltando, ó. Existem nomes ali para prece. Vou te dar o caderno, fora esses que já estão aqui, ó. Aí vou te pedir para tu ir anotando os que estão ali. Isso, segue daí. E a gente vai diminuir um pouquinho, vamos cantando para Deus. E quem não sabe, acompanha comigo. Quem não sabe vai aprender, eu vou botar depois escrito. E quem sabe acompanha comigo. Vou diminuir um pouquinho. Vou pegar nosso sininho para dar início à nossa atividade. Então a gente, quando canta para Deus, a gente estica a nossa mão. Eleva o nosso pensamento, porque a gente tem Deus manifestado em nós. Então é como se a gente olhasse no espelho, a imagem e semelhança, como a gente costuma dizer. Então a gente ergue a nossa mão, fecha os nossos olhos para cantar para Deus. E a nossa canção é assim: Deus, tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada. Deus, eu te vejo no céu, no mar, no fogo e na mata. Olorum, Olorum, salve o Pai de todos, Olorum. Aqui Ele está, Ele vem para amparar nosso congá. Deus, tu és a luz, tu és a sombra, tu és tudo que vai e vem do nada. Deus, eu te vejo no céu, no mar, no fogo e na mata. Olorum, Olorum, salve o Pai de todos, Olorum. Aqui Ele está, Ele vem para amparar nosso congá. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia é com Jesus. A Umbanda, meu Pai, é luz, divina é nossa ceia é com Jesus. Umbanda, meu Pai, é luz, divina nossa ceia é com Jesus. A Umbanda, meu Pai, é luz,
Divina nossa ceia com Jesus. Muito bem, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema do nosso estudo é um tema que particularmente eu adoro muito. Estou feliz que a Teteca está aí, que ela também gosta muito, a Jaque, minha eterna mãezinha, e a Almeida. Para quem não me conhece, eu sou a Rayane Albuquerque, sou sacerdotisa de Umbanda, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é polêmico e mais muito interessante, que é sobre a mediunidade, certo? E aí, para começar o nosso estudo de hoje, eu trouxe um texto legal, estoico, que fala a seguinte coisa. Eu trouxe para vocês. E o pequeno nome do trecho chama: O espírito é tudo. O teu espírito é tudo. Da saúde do corpo físico, mantenha a manifestação do seu espírito, trabalhando do vinho até que se chegue ao licor do néctar mais puro, diretamente proporcional a uma inteligência artificial. O corpo é o alambique, onde a alma precisa entrar para se purificar. E o que quer dizer nisso, né? A gente vem encarnado nesse alambique, nesse corpo físico aqui, para quê? Com que finalidade? Para se purificar, como diz ali no texto histórico. Para trabalhar a nossa melhora do nosso espírito, que ainda é um espírito deficiente, que está no mundo de provas e expiações. E a gente traz a mediunidade como tema de hoje, e o livro que a gente vai trazer, claro, a primeira pergunta que fazem: como eu faço para desenvolver a minha mediunidade? É uma pergunta muito comum, né? Esse é o primeiro livro que se deve ler. O livro dos médiuns de Allan Kardec. Por quê? Porque aqui vai estar contido todo o material onde você precisa dar o seu norte, o seu start, para entender o que é mediunidade, como desenvolver, que é essa palavra que se usa muito, a gente vai falar um pouquinho dela, e de que forma trabalhar a mediunidade. Primeiro vamos entender um pouquinho o que é mediunidade, né? Mediunidade, né? Para quem me conhece sabe que eu também sou parapsicóloga. Parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos parapsíquicos, ou seja, extramentais, extrasensoriais, e inclui dentro da ciência da mente os fenômenos que chamamos de mediúnicos. E a gente vai desassociar isso e desmistificar, porque ainda nos dias atuais, eu tenho percebido muito, até as pessoas que têm chegado aqui para mim no Rio de Janeiro, que ainda há muita dificuldade em compreender isso de forma límpida, isso de forma a desmistificar. Esses dias eu ouvi um podcast e o rapaz disse assim, um podcast famoso, e o rapaz disse assim: mas agora a mediunidade virou moda. Ele disse assim. Em certo ponto, que bom que virou moda, ou seja, é um tema em que a gente pode trabalhar hoje livremente. Antigamente era-se tido como tabu, muitas pessoas médiums eram internadas como loucas, né, como pessoas com falta de sanidade mental, e hoje a gente tem a ferramenta da psicologia e outras demais para trabalhar sobre isso e desenvolver isso como um caráter, como ele disse, popular, de moda. Que bom, que seja uma moda positiva, onde a gente possa conversar sobre isso sem tabu, né? Conversar sobre isso sem mistificação, conversar sobre isso em todas as religiões. Por quê? Porque todo mundo é médium.
o nosso irmão evangélico é médium, o nosso irmão budista é médium, o nosso irmão católico é médium. Médium é aquele que media a capacidade de intermediar esse plano que a gente permeia aqui de terceira e quarta dimensão com os demais planos sutis, né? A quinta, a sexta, enfim, até as demais dimensões. Eu consigo mediar dimensões, eu consigo mediar, fazer esse intercâmbio de comunicação. E para que eu tenho isso, né? Esse intercâmbio de comunicação? Para que eu venha trabalhar, né? Na Caritas a gente usa, né? Essa marca que está aqui, ó, que é do nosso mestre guia, que é o Sagrado Coração de Jesus, e aqui o Sagrado Coração de Maria, para que eu possa trabalhar o meu coração em prol da caridade, da prática do amor fraterno, né? Caridade no sentido de assistencialismo é ótimo, mas a gente tem que trabalhar o nosso íntimo, porque a gente não pode, que é uma frase que se ouve muito, né? Ah, reza para mim. Terceirizar a nossa fé, terceirizar a nossa espiritualidade. A gente não pode, na verdade, terceirizar nada. A nossa saúde física, desse alambique, compete a nós. A nossa saúde mental compete a nós. E a nossa saúde espiritual também compete a nós. Porque como eu vou mediar um irmão que vem em prol de me ajudar, né? Pelo fenômeno da incorporação, ou pelo fenômeno da psicografia, como era o irmão Chico Xavier, da psicometria, né? Ler os objetos. Como eu vou mediar algo se o meu íntimo, a minha alma, também está em deficiência? Então, eu não posso terceirizar a um trabalhador, seja ele qual for, um padre, o guru, a mãe de santo, como quiser dizer, o guia. Eu não posso terceirizar a ele um trabalho que é meu, que é o que? Melhorar o meu espírito através do lugar que eu vou, né? Se eu vou a uma igreja para melhorar o meu espírito, se eu vou a um templo de Umbanda é para melhorar o meu espírito. Todos aqueles que querem melhorar o espírito, a mensagem é única e uníssona. O conteúdo interno é o mesmo, a prática pode ser diferente. E isso, para cuidar de alguém, deve-se cuidar de si primeiro. Exatamente, meu bem, você está falando exatamente isso. A gente não pode oferecer amparo se a gente ainda está sendo amparado, né? Como é que a gente chega geralmente num templo, num terreiro de Umbanda? A gente chega na assistência. A gente chega para sentar do outro lado, receber o amparo, até que um dia a gente se afinize tanto que a gente vista o branco e passe a amparar. E também não deixe de continuar sendo amparado, porque a gente continua aqui com as nossas causalidades, com as nossas deficiências íntimas, com as nossas agruras internas. A gente segue sendo amparado, mas a gente tem um nível de passividade um pouquinho melhor, né? Para dar uma assistência a alguém, para ofertar um pouco mais de amparo. Mas eu preciso saber como, porquê, de onde. Pensa que o caminho da mediunidade é como uma bicicleta. Vamos dar um exemplo simples. Como que eu aprendo a andar de bicicleta? Isso aí. Ah, eu vou aí tocar na curimba. Como a gente aprende a andar de bicicleta? Treinando, caindo e se esforçando, aprendendo. E a mediunidade, ela não é diferente. A gente tem que estudar e praticar. É só a experiência ao longo do tempo, através de um lugar seguro, né? Porque aí a gente vê muitos templos com a tabuleta de Umbanda, muitos lugares, como me foi perguntado essa semana. Ah, eu posso desenvolver a minha mediunidade em casa? Foi a pergunta que eu recebi essa semana. Aí eu te pergunto, né? Eu fez a devolutiva da pergunta. Você faz um processo
de trabalho de cura ou de operação dentro da sua casa? Aí a pessoa, não, a gente vai ao local propício, a um hospital, né? E a Umbanda, ela é um pronto-socorro. A gente vai ao local para tratar, seja dos irmãos encarnados e dos desencarnados que vêm com ele. E fora que a gente precisa de um desenvolvimento contínuo, a gente precisa de alguém que nos ampare, porque a gente não pode... Por que a gente vai à escola? Porque a gente precisa de alguém que saiba mais, de um professor. Não é assim que a gente aprende estudando? A gente precisa do ensino e da prática contínua para que aquele conteúdo vá sendo absorvido naturalmente e pela prática da repetição, como a gente faz a caligrafia no colégio. E a mediunidade, ela não é diferente. A gente não pode chegar num terreiro de Umbanda, como a gente vê muito por aqui, e, o guia faz. Sim, ele faz se ele precisar dar assistência àquele que está sendo em sofrimento na frente, né, o consulente, e aí te coloca para o lado ali e atende. E depois, ao final, e você? Se você não se imbuir de melhorar, não se imbuir de trocar a sua negatividade, ele sai, como todos os espíritos são espíritos livres, e segue o trabalho dele. Os irmãos espirituais vêm ao encontro de quem quer trabalho, melhora e auxílio. Quem está no mundo ainda naquele processo da aula passada, como eu falei, vagueante, não tem nada, não tem ganho. Então, a gente tem que também ter a consciência de que não é todo o espírito que chega e dá comunicação que é um espírito com uma frequência salutar. Às vezes existem muitos irmãos sofredores, alguns sem consciência e outros com consciência, de causar bagunça mesmo, desestruturar, e vai dar uma comunicação, né? Aqui no livro dos médiuns também tem, dos fascinadores, nos que a gente chama na Umbanda de quiumbas, porque esses irmãos não têm o intuito do florescimento, porém eles têm a mesma faculdade, porque a faculdade mediúnica, ela é uma coisa, uma faculdade, uma fisiologia que é pertinente a todo e qualquer ser humano. Foi como eu falei, lá na Igreja Católica é o Espírito Santo comungando comigo. No budismo é Brahma, Shiva. Aqui os mentores de Umbanda, os caboclos, os pretos velhos. Só muda a nomenclatura. Os irmãos, os espíritos que estão aí para o crescimento planetário, eles estão abertos a quem quer trabalhar. Mas também existe muita mistificação, muita teatralização, no sentido de não pejorativizar o teatro, porque eu também sou artista, mas de dizer que é muita forma e pouco conteúdo, pouca prática íntima. E não adianta a gente ir a um terreiro, receber a nossa entidade, ou tomar uma conversa fraterna, um passe, e sair de lá e não mudar a nossa consciência. A gente vai continuar no mesmo estado enfermiço. Então, mediunidade, a parapsicologia traz alguns fenômenos como não mediúnicos, como parapsíquicos, ou seja, extramentais. Toda pessoa que tem a nossa glândula que mestra pineal, que fica aqui no topo da cabeça, que é a qual nos conecta com a nossa espiritualidade, todo indivíduo que é possuidor de pineal tem essa conexão, como se fosse uma antena 5G, ela conecta com esses planos superiores. Ela vai captar esse tipo de informação e o corpo dela
vai perceber coisas sem ser nos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Ela vai entrar numa ambiência e vai sentir que houve uma briga. Que o ambiente, como a gente fala, está pesado. Isso é mediunidade. Ou eu vou chegar e vou sentir o pensamento daquele irmão que está sentado aqui do meu lado. Eu vou fazer uma comunicação telepática. Isso também é mediunidade. Existem diversas formas de mediunidade. Ou eu vou dizer, eu ouvi aquela voz interna, uma voz no meu ouvido, dentro da minha cabeça, que me disse tal coisa. Clareaudiência. Ou então a minha mão escreve as mensagens, como o irmão Chico, psicografia. Existem diversas formas de expressividade do parapsiquismo, que são as nossas capacidades mentais. E a mediunidade, ela é incluída nesses fenômenos quando tem alguém, um espírito morto, que é assim que a parapsicologia fala, mas a gente que é umbandista fala desencarnado, ou seja, ele está do outro lado da matéria. Ele não está morto, porque a morte para nós não existe, porque o nosso espírito é eterno. Então, um irmão que está do outro lado, em outra dimensão, traz uma comunicação. Isso, para a psicologia, é definido, a definição prática de mediunidade. Então, como que isso acontece? Né? A gente tem um sistema fisiológico que não sei se quem está aí já conhece, alguns, né, estão novos na primeira vez, que é o nosso sistema de chakras. Se não ouviram, ainda vão me ouvir falar, eu posso dar uma aula só sobre isso, a gente também falar sobre o nosso sistema de chakra e a fisiologia do corpo mediúnico. Né? A gente tem os 7 principais, nosso corpo é todo envolvido sobre os chakras, que em sânscrito significa roda. Né? Esses círculos energéticos que tem nas nossas principais partes do corpo. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, genésico e o chakra básico. Esses são os 7 principais conectados. É como se fosse para nós hoje, na modernidade, o nosso sistema de Bluetooth. E o mentor espiritual, o guia, o amparador, né? Ele vem, conecta o sistema de Bluetooth dele, os chakras dele, no nosso, para fazer uma comunicação, ou seja, para ajudar tanto a gente que está ali, quanto aquele que está sentado na nossa frente, ou seja, mediar. Nós estamos sendo o intermédio, o canal comunicador. Essa é a função da mediunidade, né? Mas pergunto, que canal é esse? Se esse canal não tem informação, não tem o que a gente chama hoje de banco de dados, não tem conteúdo, a comunicação vai ser pobre. É a mesma coisa que eu vou pegar aí minha amiga de TI, pegar um computador e dizer, tá, mas não tem programa nenhum. Então, o que eu posso fazer com esse computador se ele não tem nada instalado nele? Nenhum programa, nada? Então, um médium sem estudo é como uma máquina enferrujada. A funcionalidade dele vai ser pequenininha. Isso quando não, ele vai num terreiro, serve-se de aparelho para irmãos em sofrimento, dá comunicações que deixam esse aqui em mais sofrimento e desalento, e ainda contrai um karma negativo para ele. Então é muito perigoso a gente dar qualquer tipo de comunicação, estar em qualquer lugar. Duvidem, gente, duvidem de tudo, até de mim. Procurem, pesquisem, leiam, peguem os livros, estudem. A gente não pode ficar sucinto a todo e qualquer
tipo de comunicação. O livro dos médiuns fala muito isso. A primeira análise que você deve fazer é o viés da comunicação, ou seja, que tipo de mensagem está sendo passada ali. Se essa mensagem não está sendo embutida de vaidade, se essa mensagem não está sendo embutida de orgulho, se não tem algum parâmetro pessoal ali na mensagem. Sempre vai ter um pouco do médium. Por quê? Anímico mediúnico, que é o que a gente fala, ânimos de vida. Aqui tem essa vida, com esse HD, com essa caixa de informação, com esses programas instalados, vai passar por esse filtro para dar a comunicação. Ou seja, vai passar alguma coisa desse filtro. Mas o ideal é que esse que está aqui sentado, o mediador, seja tão pacífico que permita que a comunicação seja quase 100% genuína e fluida. A interferência mínima com a quantidade de estudo e programas máximo. Entendem a diferença? Tem uma diferença muito grande. E hoje não, ainda não, né? Ainda há muita mistificação. Então eu trouxe desse livro dos médiuns 3 questões que eu gostaria de desenvolver com a gente aqui. Mediunidade, ele é um tema que dá pano para manga para muitas aulas, tá? Porque é um tema vasto. Se a gente for entrar em todos os parâmetros da mediunidade, a gente fica várias aulas, né, nesse processo. O que é o ideal, né? Que o médium, aquele que queira desenvolver essa faculdade que já é dele, pensa que é assim, como eu vou aprender a ler inglês? Ler eu já sei, ou seja, a mediunidade está lá, a faculdade inerente da captação, ela existe. Praticando, estudando, aprendendo. Não muda, a forma não muda. Eu só aprendo um idioma novo se eu pratico, se eu leio, se eu estudo, se eu começo a estimular a minha mente a trabalhar nesse lugar. E não é diferente aqui para nós. Mas essa faculdade é inerente nossa, né? Esses parapsiquismos que nós temos são faculdades nossas, que atrelados a um irmão que vem em auxílio nosso e do próximo que está na nossa frente, só tem a melhorar, só tem a somar. Meus irmãos que estão aí do sul sabem a quantidade infinitas de cura que a gente vê aos nossos olhos acontecer, curas físicas pelo processo magnetismo, curas psíquicas, curas mentais, como as pessoas florescem. Por quê? Porque a mente delas começa a se colocar em marcha diligente, né? Que na nossa consciência orixá, que a gente ainda nem chegou lá, é Pai Ogum. A gente começa a sair da inércia, da terceirização do nosso processo de melhora e começa a colocar a gente como agente. O primeiro, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Eu sou responsável pela minha mediunidade. Que tipo de comunicação eu oferto? A minha comunicação ainda é falha e insegura? Então, o que eu preciso trabalhar? Minha segurança. Se eu ainda estou falho, vou olhar minhas falhas. É assim que a gente trabalha. Não tem aquela coisa, né, a mediunidade é um dom. Não, a mediunidade é uma faculdade inerente a todos e benevolência divina para que a gente possa quitar os nossos débitos. Porque somos espíritos endividados. Então não há nenhum mérito nisso. Não há, gente.
há de se trabalhar usando essa ferramenta em prol do nosso progresso. E pensa, se nós somos espíritos endividados em coletividade terrena, quanto menos irmãos em sofrimento, melhor a gente fica. Afinal de contas, não temos para onde ir, não há fora. Certo? Então vamos ler as questões juntos e vamos fazer um breve comentário. Capítulo 20, tá? A página é 205, quem tiver o livro. E o título é A Influência Moral do Médium. Ou seja, vamos analisar esse que está aqui, o mediador, certo? Questão 226.1. A pergunta de Kardec. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita relaciona-se a um organismo e é independente da moral. Não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Vamos explicar isso de novo. A faculdade é inerente à nossa fisiologia, como eu expliquei. Quem vê, vê. Agora, quem ouve, ouve. Agora, a qualidade vai depender da minha escolha. Se eu estou aqui vivendo uma vida que estou divagueante, estou interessada em maledicência, em fofoca, em falar mal das pessoas, em beber em demasia, em comer em demasia, em só ir para festa. Que tipo de espírito e comunicação vai se parear pelo Bluetooth comigo? Vocês mesmos podem dar resposta. Então, a mediunidade está aí. Mas o tipo depende. De quem? De mim. Do meu desenvolvimento moral. Porque eu tenho tempo para ir a uma festa, eu tenho tempo para ir a um casamento, eu tenho tempo para beber com os amigos, mas eu não tenho tempo para minha espiritualidade. Eu delego. O outro reza para mim. Eu não faço uma avaliação íntima, eu tomo o meu passe, eu vou na missa e saio falando mal do colega que estava do meu lado. Eu não olho intimamente para as minhas fissuras, para as minhas ranhuras. Continuando. 2, questão 2. Né? 2 dentro dessa, tá? É 1.1, 1.2. Sempre foi dito que a mediunidade era um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não o privilégio dos homens de bem e por que se vêem pessoas indignas que são dotadas dela no mais alto grau e usam para o mal? Que é o que a gente vê ainda no ano de 2024. Essa semana eu recebi um papel, chegue de sofrer. Trabalhos para cura, traga o seu amor em 3 dias. Ainda eu recebi isso na rua hoje, no panfleto, cobrando valor tal. Isso ainda é uma realidade para a gente. Aí agora a resposta dos espíritos. Todas as faculdades são favores pelos quais se devem render graças a Deus, sejam as faculdades psíquicas e as mediúnicas, como eu estava explicando, uma vez que há homens que são privados delas. Ou seja, ainda seres nessa jornada que não têm percepção alguma de outras mediações, de outras percepções, não têm ainda estão embrutecidos na carne. Poderias também perguntar por que Deus concede, então, uma boa visão aos malfeitores,
habilidades aos gatunos, eloquência aos que servem para dizer delas coisas más. Acontece que, mesmo com a mediunidade, pessoas indignas são dotadas delas porque têm uma necessidade maior do que os outros de melhorar-se. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Pensa comigo, gente. Às vezes tem pessoa que está inteiramente imersa na matéria e recebe uma visão, uma clarividência por um mentor espiritual, vê um parente desencarnado e aquilo muda o comportamento dela. Aquilo foi a chance tábua de salvação dela, de sair da negatividade e perder talvez uma encarnação inteira. Então, essa chance, essa dádiva, ela não pode ser perdida. Deus não vai negar o que há de bom e melhor para se melhorar a todos os filhos. Só que nem todo mundo faz boa utilização. Ele os tira proveito, como, por exemplo, multiplica nos caminhos e coloca-os nas mãos deles para que tirem o melhor proveito. Judas, por exemplo, o traidor, não fez milagres e curou os doentes como o apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar os seus próprios olhos sua traição mais odiosa. Ou seja, a gente hoje já sabe, lê pelas leituras, que Judas se arrependeu amargamente, tanto que sanou a própria vida. E Jesus fala, não me toque quando a Maria vê ele. Por quê? Porque ele desceu nas profundezas e passou 3 dias para resgatar aquele espírito arrependido. Aquele irmão que, por uma falha na cabeça dele, botou tudo a perder. Por uma falha moral. E isso foi uma salvação para ele. Então, como a gente pode privar as pessoas de entrarem e tentarem, por alguma maneira, a salvação? Só que elas continuam ainda erroneamente usando a ferramenta. É como uma faca. Ela é ótima para cortar uma carne, para cortar uma cenoura, para cortar um legume. E não existe outros usos para ela, indevidos. A faca é ruim? Não, né, gente? Quem faz uso dela é que está em equívoco. E tem muita gente em equívoco. A gente vê pessoas ao nosso lado em equívoco. Ainda. E a gente não pode permitir que isso se avance. Que o medo, que essas pessoas ainda mistificadoras avancem o medo nas demais. Por isso que a mediunidade tem que ser como o rapaz falou lá do podcast, tem que virar popular, pop. Nesse sentido, que seja pop. Para as pessoas dizerem, não é bem assim. Eu ouvi aí umas aulas e sei que não é bem assim que funciona. Mas isso é a falta ainda do conhecimento mínimo e básico das faculdades. Vamos para outra. Número 3. Os médios que fazem, então, mau uso das suas faculdades, que não se servem dela para o bem e que não tiram o proveito delas para a sua instrução, sofrerão, então, consequências disso? Se as usam para o mal, serão duplamente punidos. Porque lhes é dado um meio para se esclarecerem e não utilizam-se convenientemente. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável
do que o cego que cai no fosso. Ou seja, aquele que tem um pouco de conhecimento ou que sabe, não tem o benefício da ignorância, que é o que ele está dizendo aqui. A pessoa sabe que existe uma espiritualidade superior, sabe que existe o outro lado da jornada e usa isso em proveito próprio. Ela ainda está na lei da barganha. Mediunidade não é barganha. Trabalhar a fraternidade não é barganha. E quantas vezes a gente ainda ouve: ah, faz uma reza aí pra mim, tô precisando de um trabalho. Precisando do emprego, precisando de um amor. E quando esse tipo de informação chega a nós, a gente tem que estar imbuído de positividade, olhar esse irmão que ainda enxerga a vida e a mediunidade e a espiritualidade, principalmente da religião de Umbanda, dessa maneira e dizer para ele: olha, quem sabe você não pede forças para trabalhar, sabedoria para lidar bem com qualquer relacionamento que você vier a receber. Quem sabe você não desenvolva melhor o seu espírito e assim as coisas vão melhorar para você. A gente tem que ter essa ferramenta aqui, ó, na ponta da língua. Todos vocês aí desse lado têm. Vocês também são médiums. Vocês também são sensitivos. Não precisa estar dentro de um terreiro para ver que essa pessoa está agindo de má fé. Não precisa, gente. E a gente vai usar o quê? Ó, nosso verbo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Não é isso que se diz na Bíblia? A gente usa daquilo que nos foi dado, o dom da fala, para transmutar essa negatividade ainda existente no outro, muitas das vezes ignorância, falta de conhecimento, ou transmutar a negatividade em positividade, a maledicência em benevolência, a fofoca em verbo construtivo. A gente precisa ser agente da nossa espiritualidade. A gente vem para dentro de um templo de Umbanda e é um prazer para a gente que é mãe, pai, receber vocês, ver o desenvolvimento de vocês. Caiu, gente. Caiu. Vocês estão ouvindo? Vamos retomar. Deu uma queda aqui, que aqui venta muito. Me digam aí se vocês estão ouvindo. Se vocês... Oi, gente, caiu. Vocês estão me ouvindo? Digam para mim se vocês estão ouvindo, que a gente deu uma queda. Escorregamos aqui. Mas vamos lá. Estão ouvindo? Não, não foi. Oi. Tá travando bastante, né? Mas e agora? Voltou? Agora eu botei... Oi. Agora voltou, gente? Dê um oi aí pra mim. Estão ouvindo? Oi. Voltou? Então tá. Vamos continuar. A gente não desiste. A gente é brasileiro. Ai, que bom que voltou, Manu. Então vamos seguir para a gente concluir, né? Até me perdi onde eu estava. A gente estava falando... Oi,
Agora sim, gente, vamos ver se a gente consegue. Agora a Benta está participando aqui da aula. Para quem não conhece, essa é a minha filha, Benta. Indo e voltando, tá? Eu botei no dados móveis para a gente concluir, mas a gente está quase no final. E, bom, do fio eu vou bater em você. Vai bater em quem? Porque eu vou sair, Benta, gente. A Benta tá aqui assistindo. Voltou agora? Voltou? Respondam aí para mim, para a gente concluir. Bom, a gente termina. Ai, saudade da Benta. Eu vou quase cair para lá. Eu vou chegar mais um pouco para lá. Vamos lá para a gente terminar. Vamos lá. Vou puxar tudo aqui. A gente não desiste. Eu tô quase sentando lá no... Tô oscilando muito aqui. Ó, voltou, hein? O sinal oscila muito. Agora acho que vai, hein? Foi, gente. A gente chegou bem pra frente. Oi, gente. Estão conseguindo ouvir? Tá travando demais, porque tá muito vento.